De volta aí pra gente comentar a grande conquista. E sim, gente, olha, eu vou ser sincero com vocês. Aí a Lisiane fez uma das jogadas mais arriscadas dessa temporada. Mas também uma das jogadas mais brilhantes que uma pessoa poderia fazer num reality show. Sério mesmo. Sabe por quê? Ela sabia que ela ia para a zona de risco. Sabia. Até porque, vamos ser sinceros, desde quinta-feira, quando Edilane quis dar uma de espertinha, puxando ela para ser dona, qual era o objetivo de Edilane com isso, né? Edilane fez as contas. Bom, eu vou puxar a Lisiane para ser dona comigo, para quê? Para a Lisiane ir para a zona de risco. A Lisiane vai ter mais votos que eu. Lisiane, obviamente, somou A com B e percebeu, bom, eu vou para a zona de risco mesmo, o que eu posso fazer? Então, já que eu vou para a zona de risco, já que é inevitável, eu vou dar um troco na Edilane. E foi exatamente o que ela fez. Ao não entrar em consenso com a Edilane e blefar ali, ela simplesmente jogou a Edilane na zona de risco, fez com que a Edilane precisasse enfrentar o julgamento público e ainda conseguiu escapar da zona de risco e jogou o melhor amigo da Edilane na zona de risco. E olha, eu vou ser sincero com vocês, eu tô achando assim que eu acho que não vai dar pro rapaz. Sério mesmo, eu tô achando assim, olha, vou até mostrar, vou começar mostrando aí a enquete pra vocês. Eu acho que não vai dar pro rapaz não, tá? Eu acho que assim, o rapaz não vai conseguir, tá? O Guipa, ele é um vilão necessário para esse jogo. O Guipa tá com 36% na média. A Edilane tá com 37% e o Caio tá com 26%. Eu acho que não vai dar pro Caio não, tá? Eu acho que não rola. Eu acho que o Caio permanecer nesse jogo é uma burrice tremenda. Sabe por quê? Vamos ser sinceros. Eu vou logo ser sincero com vocês. Mas depois eu volto nesse tema de novo. Primeiro, tanto Edilane quanto o Guipa, eles rendem nesse programa. Edilane com a rivalidade dela com a Lisiane. Guipa, porque ele é um vilão mesmo. Ele já deixou bastante claro isso. Os dois entregam conteúdo. Os dois apresentam alguma coisa. E aí, se tirar o Guipa uma hora dessa, o programa perde muito. Vai deixar o Caio. Quem é o mais inútil dos três aí? Vamos fazer essa conta. É o Caio. O Caio, ele tá sendo muito soberbo, sim. O Caio tá se achando muito, sim. O Caio tá se confiando na torcida do Lucas, sim. Então tá na hora dele ter essa resposta aí e descobrir que as coisas não são do jeito que ele acha que vão ser. Então tá na hora dele perceber que as coisas não vão ser do jeito que ele tá acreditando. Ele tá acreditando cegamente que ele vai permanecer nesse jogo. Ele tá acreditando assim que, olha, vai dar tudo certo que vai ser ele. Vamos ver ele quebrando a cara. Eu acho que tá na hora, eu acho que é necessário dar uma tombada nesse grupão aí da Edilane, nesse grupão do Caio, é necessário dar uma tombada nos dois aí, é necessário, porque senão, gente, o que vai acontecer? Esse jogo vai ficar cada vez mais chato. Já tá enjoado do jeito que tá. E aí vai deixar o Caio junto com a Edilane e vai tirar o Guipa, a coisa vai ficar pior ainda. Guipa é um vilão necessário. Edilane, junto com a Lisiane, elas têm um embate que rende. Quando uma sair, a outra sai. Mas por enquanto, uma depende da outra para o jogo sobreviver. Então, façam um voto certo. Tirem o Caio. O Caio é extremamente desnecessário para esse jogo. Caio não faz a menor diferença para a grande conquista. Caio realmente não, assim... as pessoas querem tanto que o rapaz saia, né? Vamos até ver como é que tá o desempenho dele, assim, nas pesquisas, né? Olha só. Nos sites, o Caio tá com 25 de média. No Twitter ele tá com 23. No YouTube ele tá com 27. E aí... lá no Splash ele tá ali ainda com 30%, Notícias da TV ele tá com 26%, no próprio site do Votalhada ele tá com 23% aí, tá batendo 25%. Alguns perfis aí do Twitter,
ele tá sempre ali muito, o único perfil ali que tá ainda é só esse perfil que tá dando a Edilane, apenas um perfil tá fazendo isso, e aqui nas enquetes do YouTube é apenas um perfil aqui, um canal do YouTube, que provavelmente é bastante relevante também, tá dando o Guipa como a pessoa que deve ser eliminada. Mas no geral, gente, é o Caio que precisa ser eliminado, é o Caio que precisa sair, é o Caio que precisa deixar esse jogo mesmo. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. O Caio é o grande problema ali. O Caio tá sendo muito soberbo. O Caio tá achando que ele é uma coisa que ele não é. Ontem, depois ali da formação da zona de risco, o Caio e a Edilane estavam inconformados com o blefe que a Lisiane deu em cima deles. Inclusive, eles estavam repercutindo ali, eles ficaram indignadíssimos com isso. Ele ficou ali indignado, ele chamou isso de bizarrice. Ele disse, meu Deus do céu, coisa bizarra. É uma coisa assim, tão bizarra que ele nunca tinha visto isso acontecer. Disse, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. O Caio apoiou o Rambo quando o Rambo fez a mesma coisa com a Baronesa. O Caio, inclusive, felicitou quando o Rambo fez a mesma coisa com a Baronesa. E aí, quando a Lisiane faz a mesma coisa que o Caio fez com o Rambo, quer dizer que agora é ruim? Quer dizer que agora é indignado? Quer dizer que no dos outros pode, mas no dele não pode? Então, esse tipo de atitude que o Caio teve, que a Edilane teve, é o tipo de atitude hipócrita. E eles estão sendo bastante hipócrita. E aí, eles ficaram ali, a Edilane disse que a Lisiane tinha sido muito bizarra em dizer que ela pretendia votar na Dona Geni, que ela pretendia soltar a mão da Dona Geni. Aí o Caio, inclusive, disse que isso era uma palhaçada e que era a coisa mais bizarra que ele já tinha visto nesse jogo, que ele nunca tinha visto isso num reality show. Nunca. Ah, Caio, pelo amor de Deus, tu mesmo fez a mesma coisa, incentivou a mesma coisa com o Rambo. Então, pare de dizer que isso é bizarro, porque você já viu isso acontecer na tua frente. É que quando é um aliado, sério mesmo, é que quando é um aliado, a gente tende a passar pano. Mas quando é um adversário, a gente tende a jogar, deixar assim, todo mundo falar, né? É assim, desse jeito, Caio. Deixa de ser hipócrita, tá? Deixa de ser hipócrita. Lembrando, tá? Porque a gente precisa lembrar disso aqui também. A gente precisa deixar isso bastante claro. Que os dois já haviam levantado essa possibilidade antes, tá? Eles mesmos disseram durante a madrugada. Eles mesmos falaram ali durante a madrugada que eles já sabiam que a Lisiane ia fazer isso, que eles já sabiam que a Lisiane não ia entrar em consenso, que eles já sabiam mesmo que a Lisiane não ia mesmo entrar em consenso com a Edilane. Então, se eles já sabiam que isso ia acontecer, por que eles estão achando bizarro? Me diz aí, por que eles estão achando isso bizarro? Não tem o que achar bizarro. Se já sabia que Lisiane ia fazer isso, então não existe bizarrice aí. Desculpa, não existe. Pra mim, é pura burrice, é pura cena. Só estão fazendo isso pra chamar a atenção. E aí depois, eles foram lá pro quarto deles, né? Porque, presta atenção, a Edilane vai jogar isso na cara dele. A Edilane não, a Lisiane vai jogar isso na cara dele depois. Aí ele foi lá, junto com a Edilane, e disse assim que cada passo foi premeditado. Aí a Edilane conclui assim que a Lisiane estava agindo ali com cada passo premeditado, que eles continuaram repercutindo, né? A formação da zona de risco, continuaram repercutindo ali. Eles criticaram as atitudes da Lisiane ao longo da semana, dizendo assim que a Lisiane estava muito quietinha, muito calada, que Lisiane era isso, que Lisiane é aquilo, que Lisiane estava sendo muito irônica, que Lisiane é barraqueira, não sei o quê. As mesmas coisas de sempre que todo mundo sabe que a Lisiane é. E a Lisiane mesmo ontem, na hora lá da indicação, fez questão de deixar claro.
E se ela faz questão de deixar claro, significa então que ela sabe que as pessoas pensam isso dela. Se as pessoas sabem que ela é desse jeito, então por que que ela vai esconder isso? É o tipo de coisa que a gente, assim, não precisa esconder. Salta à vista, inclusive, né? Então elas começaram a criticar a atitude dela. E aí depois a Edilane disse que ela continuava chocada porque ela acreditava que cada passo foi premeditado. Inclusive ela disse assim que estava muito chocada porque a Lisiane sabia que ela ia perder os 10 mil reais. Como assim você pode acusar a outra de saber uma consequência que nem ela sabia que ia acontecer? Mas enfim, ela disse assim que a Lisiane era aquela vilã, tipo super vilã, que premeditou e tudo aconteceu. Aí depois o Caio falou assim, né? Ai meu Deus, que coisa! Ela fez aquilo, ela não sabe jogar, mas ela não é jogadora. Ela passou a semana toda enganando todo mundo, não sei o quê. Gente, ela passou o maior sabão em vocês dois. Lisiane passou o maior sabão em vocês dois. E vocês estão se achando os jogadores. A mulher ali aguentou a semana toda vocês dois ali, não deixando ela ocupar o quarto que por direito é dela também. Mas vocês ali não deixaram a moça usar. Então, ela deu troco. Vocês agora lidem com as consequências. Aí depois a Edilane disse que ela estava se sentindo muito otária, porque ela disse que chegou a ter vontade de abraçar a Lisiane, chegou a ter vontade de dizer pra Lisiane que ela gostava da Lisiane, não sei o quê. Eu disse, fala, mulher, então, que tu gosta da Lisiane. Porque uma coisa é o jogo, outra coisa é você gostar da pessoa. Se você gosta da pessoa, fale. Uma coisa é você gostar, outra coisa é você discordar do jogo da pessoa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, né? Vamos ser sinceros que eles ali não têm coragem de separar as coisas, que eles ali fazem tudo colado uma coisa com a outra. Então, deu tudo errado ali pra eles, né? Deu tudo errado e aí eles tentaram juntar os caquinhos ali, tentaram fazer as coisas funcionar, mas não deu muito certo. Vamos ser sinceros que as coisas não deram muito certo, né? Aí depois que eles ficaram repercutindo isso, ela disse assim que ela estava com muito medo da Lisiane voltar da prova da virada, ganhar e colocar o Caio no lugar dela. O maior medo, inclusive, foi concretizado, né? O maior medo foi concretizado. E aí elas fizeram vários possíveis cenários, né? Onde isso podia acontecer. Aí ela falou pro Caio que ela tava com muito medo disso acontecer, que ela tava com muito medo de ver o Caio saindo, que ela tava com muito medo de ver o Caio na zona de risco junto com ela, que isso não podia acontecer de jeito nenhum. Aí pouco depois o Bruno ali foi perguntar assim pra ela, por que ela tava com medo então, por que ela, já que ela tava com tanto medo assim, então que ela também se preparasse pra prova e tal, que ela se concentrasse mais e tal. E depois ela se questionou assim, ele questionou ela, aliás, sobre quem ela colocaria para a zona de risco caso ela vencesse a prova. E aí ela disse assim que seria o Breno, que ela ia meter mesmo fundo no Breno, porque ia ser o Breno e tal, enfim. Que ela ia fazer mesmo e acontecer com o Breno. É o que eu tô falando para vocês. Eles não enxergam a hipocrisia deles, quer dizer, ela pode colocar um desafeto dela na zona de risco, mas a outra não pode. Ela pode fazer aquilo que ela acha que ela deve fazer, mas a outra não pode. Entendeu? Não tem esse negócio do Caio querer dizer, porque ela fugiu ali do papel de dona. Não, ela não fugiu do papel de dona. Ela fez aquilo que ela precisava fazer. Se ela infringiu uma regra ou não, é porque o próprio jogo deu abertura para ela fugir dessa regra, entendeu? Não é uma questão, é legal ficar fugindo das regras? A Raquel disse que não. Tanto que ela perdeu 10 mil reais. O problema aí é que o próprio jogo dá essa abertura. E como ela própria falou, se o jogo dá essa abertura, por que eu não vou usar essa abertura então? Se o jogo me dá essa brecha, por que eu vou deixar essa brecha aí aberta? Se eu posso usar isso a meu favor. Foi o que a Lisiane fez. Foi uma das jogadas mais inteligentes que eu vi ali. E aí depois
Vejam aí o Caio. Como é que o Caio tá ali? Como é que você não acha que este rapaz não tá se achando o dono da mansão, sendo que ele não é o dono? Ele tá ali deitado na cama da Lisiane, esparramado, quando a própria Lisiane e o Breno entrou. E aí, quando ela entrou junto com o Breno, ela até falou, Caio, não se preocupa, não precisa sair da cama, não precisa sair daí, eu já vou sair, vim só pegar um negocinho aqui, já tô saindo. E aí, pronto, o Caio e o Breno começaram a trocar insultos ali, né? Aí o Caio começou a dizer que a Lisiane estava se fazendo de coitada pra dona Geni, que o Caio começou a acusar ela de estar mentindo, que o Caio começou a acusar ela de estar manipulando as coisas. E aí ela disse, eu manipulando, não. Aí depois, o Breno fez a encenação, né? Ele pegou a mão da Lisiane ali, fez assim de propósito. Isso aí eu achei interessante a maneira como ele fez. Pegou assim a mão dela de propósito, segurou assim na mão dela e levou ela pra fora. E aí depois ele saiu primeiro e ela foi atrás. E aí eles ficaram calados. Depois deixaram o quarto, continuaram ali com o cinismo e o Caio começou o deboche. Caio começou a aplaudir, começou a dizer ali que o Breno era um puta ator, que o Breno ali estava sendo um bom ator, não sei o quê. E aí a Edilane lá da porta disse assim, vocês são dois solta-mão. E aí o Caio ficou pé da vida com isso. Aí o Breno fez ali a encenação, pegou a mão da Lisiane e aí soltou a mão dela e disse assim, desse jeito que vocês fizeram. E aí o Caio começou a aplaudir, depois que o Caio começou a aplaudir, saiu lá pra fora pra ir implicar com o Breno. E aí pronto, quando ele foi lá pra fora, começou uma discussão um em cima do outro. Os dois trocaram ofensas, obviamente. O Breno, inclusive, tocou na ferida do Caio, que aí ninguém tinha tido a coragem de fazer isso. O Breno disse que o Caio está lá na Grande Conquista porque ele se apoia, e isto é verdade. Não tem fingir que isto não é verdade, porque isto é verdade. Caio se apoia na torcida do Lucas. Caio está na Grande Conquista por causa do Lucas. Caio não está na Grande Conquista por seus méritos próprios. Caio está na Grande Conquista porque ele é amigo do Lucas. E foi isso que o Breno falou. Você está aqui na Grande Conquista, seu nome lá no card lá do programa vai aparecer Caio, amigo não sei de quem. Aí o Caio começou a se morder. Você, o que você tem com isso? O que você tem com isso? Aí o Breno falou, eu tô aqui pelos meus méritos. O meu card vai aparecer lá, Breno, ator, ou Breno, educador físico. Meu nome vai aparecer lá com os meus méritos, não porque eu sou amigo de ninguém. Meu nome vai aparecer porque eu escrevi a minha história, não porque eu tô contando a história de outra pessoa. E aí depois os dois começaram a ficar trocando insulto. Aí o Breno falou, vai escrever a tua história. Aí depois o Caio começou a dizer, se enxerga, seu ridículo. Aí depois a Lisiane falou, vai ficar no teu quarto aí, deixa a gente em paz. Os dois trocaram muitos insultos aí dentro, né? Mas os dois ali continuaram nessa mesma linha, continuaram nessa coisa de um acusar o outro. De um dizer que o outro não tá contando uma história. Agora eu vou ter que ser sincero com vocês. O Breno tem um ponto aí que é verdade. A dona Geni tá ali na Grande Conquista porque ela é mãe da Jaqueline. A dona Geni não tá na Grande Conquista por seus feitos. Ela tá ali porque ela é mãe da Jaqueline. O Caio não está na Grande Conquista porque ele fez grandes coisas. Não, ele está lá porque ele é amigo do Lucas. Foi assessor do Lucas enquanto o Lucas estava na fazenda. Vamos ser sinceros, vamos colocar as cartas na mesa que é por isso mesmo? Monte de gente que está neste programa aí está por causa de outra pessoa. Foi o que eu falei no vídeo mais cedo.
É o caso de Mani lá com relação ao Davi. Mani só é o que é por causa do Davi. Não adianta ela negar e fingir que isso não aconteceu. Ela só está ali no São João da Tai por causa do Davi. Que se o Davi não existisse, ninguém saberia quem era aquela mulher. A mesma coisa com relação ao Caio. Se não fosse ele ter sido assessor do Lucas, se não fosse ele estar ali sendo amigo do Lucas, se não fosse ele se apoiar na torcida do Lucas, inclusive, ele sequer estaria na Grande Conquista, ele sequer estaria nesse programa, já teria saído há muito tempo. Então, Breno tem um ponto aí. Você se apoia nos outros, você está fazendo uma coisa dos outros, você está contando a história dos outros. E aí depois o Breno começou a dizer, vá contar a tua história. Aí depois o Caio disse, se enxerga, ridículo. Eles começaram a gritar ali um com o outro. Aí depois eles entraram lá dentro da sala e começaram os insultos, né? Eles começaram a trocar várias ofensas de novo. Aí pronto, nessa nova discussão, o Breno disse que o Caio desmereceu a profissão dele, que o Caio foi de novo lá desmerecendo, dizendo que ele estava fingindo, que ele estava atuando. Aí o Caio estava dizendo, não, eu reconheci que você é um bom ator, que você realmente é um grande ator, que você realmente deve ser um profissional muito bom, porque você conseguiu fingir muito bem as coisas. Aí o Breno disse, de novo, você se apoia na história de outra pessoa, na torcida de outras pessoas, você não tem a sua própria história, você não tem a sua torcida. E aí o Caio diz, o que tu tem a ver com isso? O que tu tem a ver com se eu me apoio ou não na torcida de outras pessoas? O que tu tem a ver com isso e tal? O que tu sabe da minha história, não sei do que. Aí os dois continuaram trocando insultos. Aí o Breno se levantou e disse, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui no meu rosto? Eu acordava de manhã cedo, eu ia lá pra selva, ia trabalhar. E aí ele começou a imitar o Caio. Aí depois o Caio, sabe que eu sou? Não sei o que, segundo tenente do Exército Brasileiro. E aí o Breno começou a fazer marcha de soldado, né? Aí o Caio falou, quer uma instrução? Eu te dou uma instrução. Aí o Breno começou a debochar dele também. Aí depois o Breno falou, tá vendo aqui a minha mão? Tá vendo aqui o meu rosto? 31 anos. Tá vendo isso aqui? Tá vendo essas marcas, essas coisas? Acordava cedo, pegava na enxada, ia trabalhar, fazer laje, fazer as coisas. Enquanto isso, você se apoia aí nos outros, você ali não tem sua torcida, você não tem ali coisas, você não se apoia na sua própria história, não sei o quê. Os dois trocaram insultos a noite toda. E aí o Caio só ficava dizendo, o que tu tem com isso? O que tu tem com isso? Por que tu tá falando isso e tal? E aí chamava o outro de ridículo, e aí depois ele ficava dizendo, tu não sabe nem quem eu sou e tal. Os dois ficaram trocando ali insultos um em cima do outro. Aí depois, quando a discussão terminou, o Breno falou, você é uma criança, você não sabe o que você tá fazendo, você é uma criança total. Enfim, aí eles terminaram a discussão nisso aí, e a madrugada na Grande Conquista foi só isso mesmo aí, tá? Essa discussão deles terminou aí. E eu vou ter que ser sincero com vocês. Eu sei que o Breno é também muito insuportável, às vezes, quando ele tem que ser. Mas ele é daqueles outros personagens da Grande Conquista que também é necessário. Porque o cara tem embate que ele precisa ter. Agora, dispensável mesmo é o Caio. O Caio realmente é um personagem dispensável aí na Grande Conquista. O Caio tá se apoiando demais na torcida do Lucas. Caio tá se apoiando demais nas coisas que o Lucas tá fazendo. Inclusive, ele acha que o Lucas tá fazendo um mutirão para ele. Então, acho que ele vai descobrir na prática que as coisas não são bem assim. Aí depois, hoje de manhã, né, o Guipa, depois de digerir o que aconteceu na formação da zona de risco, foi ali chamar ali na maciota o Haddad, assim, vamos conversar ali, eu quero entender umas coisinhas assim, tal, que ficaram estranhas ontem. Aí ele chamou o Haddad, eles se sentaram ali na mesa, aí o Guipa perguntou assim pra ele,
Não passou assim pela tua cabeça, assim, tu não fez as contas ali, que tu podia ter votado no Rambo ali, porque se tu tivesse votado no Rambo, eu não teria nem ido pra zona de risco. Não passou isso pela tua cabeça, assim? Não vai mudar nada entre a gente, não vai mudar nada entre a nossa amizade, mas não podia ter feito isso, assim, não podia ter feito uma coisa dessa. Aí o Haddad falou assim, aí antes do Haddad responder, a Kátia entrou e falou assim o seguinte: a movimentação de ontem estava estranha, eu reparei assim que o céu não queria votar em você, só que o Rambo começou a fazer alguns sinais assim para ele, que o Rambo começou a falar algumas coisinhas assim para ele e tal, enfim, que o Rambo tava ali tentando de alguma maneira influenciá-lo. E aí depois ele foi lá mesmo e o Haddad respondeu. E aí o Haddad respondeu que sim, que ele fez as contas, que ele sabia que se ele votasse no Rambo, e os dois iam de fato empatar, e aí muito provavelmente sim, dificilmente o Guipa ia cair na zona de risco, mas de alguma forma ele falou que ele precisava se posicionar, que ele precisava votar no Felipe, porque ele precisava se defender das acusações que o Felipe estava fazendo contra ele. Então, ele tinha que aproveitar aquele momento, que era impossível perder a oportunidade de se posicionar, porque tinha coisas que ele não concordava, então que ele não podia deixar passar aquela chance. Veio a chance, ele teve que jogar aquele voto fora mesmo no Felipe. E aí, pronto. Guipa disse que estava tudo bem e tal, que nada ia mudar entre eles, mas que ele só queria entender o porquê que isso aconteceu, o porquê que ele agiu da maneira que ele agiu ontem. Enfim, eu acho que o Guipa não se convenceu muito, tá? Posso até ser sincero com vocês, eu acho que o Guipa não se convenceu, tá? Enfim, acho que o Guipa ficou chateado. Aí depois, teve um outro momento ali na cozinha, em que a Dona Geni e a Kátia estavam falando sobre o Rambo. Aí, nessa conversa que elas estavam falando sobre o Rambo, ela disse assim que ela percebeu que o Rambo fez a cabeça do Céu pro Céu votar no Guipa, para ele se safar da zona de risco, porque afinal os dois estavam muito empatados nos votos. Então, se um votinho ali fazia diferença, era muito fácil ele fazer com que o Céu votasse no Guipa, manipulasse o Guipa. Inclusive ela disse que isso era muito estranho, e ela disse que ela reparou que não é a primeira vez que ele fez isso com a Tati, que ele fez isso com outras pessoas, que ele fica fazendo movimentações com os olhos, que ele fica tentando enganar as pessoas e tal. Enfim, coisas que ele realmente faz. E aí depois ela disse, o Céu nunca votou no Guipa, inclusive os dois ficam conversando aí a manhã toda, os dois aí de uma certa forma têm essa proximidade, os dois aí estão juntos de uma certa forma, ali conversam, achei estranho a forma como tudo aconteceu. E aí depois a Dona Geni ali falou que ela também não gosta do Rambo, que ela já percebeu assim que o Rambo é um cara sujo, suado, fedido, que ele não toma banho e que quando ela tiver uma oportunidade, ela vai jogar isso na cara dele, que ela também não tá mais suportando ver isso, né, acontecendo ali dentro. Aí depois a Kátia falou o seguinte, que teve uma vez que o Rambo saiu todo suado e fedido da academia e foi deitar e foi sentar em cima da cama dela, e ela disse que não era para ele se sentar ali. Aí quando foi numa dinâmica, ela falou isso, aí disseram que ela estava expondo o Rambo. Aí ela falou, mas por que eu tô expondo o Rambo se ele tá numa casa cheia de câmeras? Todo mundo sabe o que ele tá fazendo. Por que eu tô expondo esse cara? Por que eu vou querer então um cara sujo, fedido em cima da minha cama? Pra que eu quero este cara aqui perto de mim? Eu fico pensando assim, eu fico imaginando assim, graças a Deus que a gente não tem que sentir o cheiro pela televisão, né? Mas eu fico imaginando como deve ser viver perto deste cara. Deve ser um horror, deve ser... Imagina o cheiro da roupa desse homem, deve ser fedido pra caralho.
Vamos ser sinceros, deve ser fedido, mas deve ser fedido. O negócio deve ser muito fedido ali. Aí depois, né, conversa vai, conversa vem entre as duas. A Kátia falou assim pra dona Geni, pra ela se ligar mais no jogo, pra ela parar de choramingar, porque agora tá na hora dela se posicionar. Pra ela começar agora a pensar, tá na hora da senhora votar, tá na hora da senhora começar a somar votos, porque senão a senhora vai acabar se dando mal, porque senão a senhora vai acabar caindo numa zona de risco ali. As pessoas vão começar a votar na senhora por sua falta de posicionamento. E ainda ela falou que ela tem que parar de ficar chorando ali na hora de votar, que ela tem que parar de ficar agindo ali como se ela não soubesse como aquilo funciona, que ela tem que parar de agir como se ela não fosse de fato uma pessoa que estivesse participando desse programa e tal, que não soubesse como aquilo funcionava. E aí a dona Geni teve uma cena ali que ela ficou muito chateada de ouvir as pessoas dizendo que ela não se posiciona, que ela não tá fazendo o jogo e tal. Vocês sabem como a dona Geni é, né? Ela se ressente de todo mundo que fala essas coisas pra ela. Então, tipo, ela ficou muito chateada. Aí depois o Haddad foi conversar com ela, e aí o Haddad explicou que ele vê a dona Geni como a pessoa que mais se posiciona lá dentro da casa, que ele vê a dona Geni como a pessoa que mais está fazendo as coisas ali pelo jogo, e que para ele o posicionamento tem muito mais a ver com as broncas que ela vive dando nas pessoas no dia a dia, as críticas que ela vive fazendo ali sobre o desrespeito que as pessoas têm tido com os outros, que isso para ele também é posicionamento, que isso para ele também é uma forma de dizer, que é uma forma de jogar, que posicionamento não é só ficar apontando uma coisa na cara da outra nos momentos ali, mas também são essas pequenas coisas do dia a dia. E que ela faz muito isso, que ela também joga muitas coisas na cara. E sim, de uma certa forma a dona Geni faz isso mesmo, tá? Não tô querendo dizer que ela nossa, como ela se posiciona, porque também não é assim. Mas também não vou dizer que ela, nossa, como ela é a rainha do posicionamento, porque também não é, né? Vamos ser sinceros, né? A dona Geni ainda precisa se posicionar demais. Aí depois o Haddad disse, mas também posicionamento do coração é posicionamento. E não se esqueça que posicionamento do coração também ganha jogo. Não se esqueça disso. A senhora se posiciona assim, não deixem falarem que a senhora não se posiciona. Aí o Guipa também falou, não deixem falarem que a senhora não se posiciona e tal, não deixem dizer que a senhora não está fazendo o jogo que a senhora tem que fazer. Aí em outro momento, já depois de tarde, quando ele estava fazendo a limpeza ali da casa, o Guipa estava reclamando ali pro Haddad, estava reclamando ali pro Fernando também, que existe uma justiça seletiva ali dentro e que as pessoas nunca estão satisfeitas com o que ele faz, nunca estão satisfeitos com ele. Ele disse assim que quando ele entrou no programa, as pessoas diziam que ele era briguento, que ele era treteiro, e que agora ele tá mais tranquilo, que agora ele tá um pouquinho mais calmo, que ele já baixou um pouquinho mais as tensões, que ele tá tentando ser mais engraçado e mais irônico, as pessoas não estão gostando, estão dizendo que ele não tá legal, que ele não mudou e tal. E aí ele falou, nada tá certo, todo mundo tá apontando, continua apontando pra mim, tá de meio difícil, existe uma justiça seletiva aqui dentro. Ontem, quando todo mundo falou lá, o posicionamento do hospital, dizendo que isso aqui era o hospital, ninguém se posicionou a meu favor, ninguém veio aqui falar sobre isso, eu fiquei chateado com isso e tal. E aí o Haddad falou assim pra ele, que ele não espere que os outros colegas lá de dentro passem a mão na cabeça dele, que ele não espere que os outros colegas lá daquela mansão façam alguma coisa por ele, que ele não espere assim que os outros colegas lá dentro tentem ajudá-lo de alguma maneira, porque não vão. Ele meio que quis dizer, olha, o povo aqui te odeia, basicamente. O povo te odeia, você já arrumou treta com todo mundo aqui, então assim, não espera que esse povo aqui dentro vá querer se aproximar de você. Então fica aí na tua, a única coisa que tu tem aí é o público, então te segura no público. Basicamente foi isso que o Haddad quis dizer.
Enfim, foi isso aí, assim, mais ou menos assim que eu pude tirar. Mas de uma certa forma o Guipa tá um pouquinho chateado, sim, com o que aconteceu. E aí depois o Felipe foi conversar com a Lisiane, isso também foi hoje à tarde. E aí ele disse assim para a Lisiane tomar bastante cuidado com o Haddad, porque ele percebeu que o Haddad é muito manipulador. Ele explicou para a Lisiane o posicionamento ali do jogo, do porquê que ele não fala mal das pessoas pelas costas, do porquê que ele não tem esse tipo de atitude ali dentro, diferente de muitos que participam lá do programa, e que ele já percebeu que o Haddad é um manipulador, porque ele tem muitos argumentos ali capazes de confundir a cabeça das pessoas, capazes de modificar os pensamentos, capazes inclusive de fazer as pessoas fazerem as coisas que ele quer. Então que ela tomasse bastante cuidado. Aí a Lisiane disse que ela já tinha notado esse comportamento no Haddad. Inclusive ela disse que ela já nota esse comportamento muito parecido na Edilane. E aí o Breno falou que ele também já tinha visto isso no Haddad, que ele também já tinha visto isso no Caio, que ele também já tinha visto isso na Edilane também. Só que aí ele incluiu o Guipa e disse que o Guipa também age desse mesmo jeito. E aí a Lisiane disse que ela não percebe que o Guipa é desse jeito, que ela percebe que o Guipa é diferente e tal, que o Guipa tá mais perdido ali dentro. Eu vou ficar assim, digamos que o Guipa, ele tá meio termo. Tem horas que o Guipa, ele tenta sim manipular ali, especialmente o Lucas Jalbu, de quem ele tá mais próximo. Ele tenta ali manipular, ele tenta trazer o Lucas Jalbu para mais próximo dele, ele tenta ficar colado ali no Haddad e tal, mas ao mesmo tempo ele não consegue convencer as pessoas dos argumentos dele. Então, tipo, fica meio termo. Ele tenta, só que ele não consegue. Ele tenta convencer, mas os argumentos dele não são tão fortes assim, a ponto de fazer com que as pessoas consigam comprar a palavra dele. Então, realmente não dá certo, não funciona. E aí, depois dessa conversa aí, lá no quarto dos donos, estava lá Edilane com o Caio, e aí, de novo, tava lá ali conversando com ele. Aí ela disse que mais uma vez ela percebeu que a Lisiane estava sendo uma atriz, dizendo que ela aguentou, que ela passou a semana toda sem dar nenhum tipo de indicação, que ela ia blefar ali, na hora ela ia blefar, então que ela era muito falsa, que ela era muito atriz e tal, que ela percebeu que a Lisiane tinha situações que parecia que ela estava triste, que ela queria ficar sozinha, que ela estava cabisbaixa e tal. E aí o Caio, né, vocês sabem, o Caio só foi lá e só foi, dando força. Aí o Caio dizendo, mas eu já tinha percebido isso antes, não sei o que e tal. Só forçando a barra. Não, Caio também, né, Caio? Vamos ser sinceros, que vocês ali levaram esse sabão e vocês até agora não conseguiram engolir isso. E não conseguiram engolir que vocês perderam. E aí depois eles começaram a falar do Breno, e aí a Edilane estava falando para ele que ela tem muito medo das discussões entre o Caio e o Breno. Ela disse assim que ela teme muito porque os dois acabam se aproximando demais. Ela disse assim que ela percebe que o Breno é muito ardiloso, que o Breno ali acaba se aproximando fisicamente para justamente forçar algum tipo de agressão, porque ali aponta um dedo aqui, um dedinho ali, aí resvala um dedo aqui, resvala um dedo ali e tal, e aí pode acusar de agressão. E aí o Caio disse que ele já tinha percebido esse tipo de padrão no Breno também, então que ele já também estava tomando cuidado com isso e tal, mas que ele também chamou o Breno de ardiloso e tal, mas que ele estava prestando mais atenção, que ele estava tendo mais cuidado, enfim. Aí depois ela disse que ela foi conversar com o Fernando. Aí ela disse que ela ficou realmente com medo da Lisiane propor um voto no Caio, que ela ficou com medo ali, de fato, da Lisiane querer colocar o Caio na zona de risco, e que ela então ia sugerir outro voto, que ela ia sugerir mesmo um voto em outras pessoas, que ela não tivesse nenhum tipo de grandes afinidades.
e que ela não ia aceitar que a Lisiane sugerisse um voto no Caio, porque o Caio é aliado dela, então que ela não ia deixar isso acontecer. E aí ela disse que por causa disso tudo, ela ia fazer um outro jogo. Só que aí, como ela conversou com o Caio e o Caio garantiu que ele podia ir para a zona de risco e tal, ela disse que então ela não ia fugir do embate, que ela ia aceitar a proposta para não ir para a zona de risco, e deixando o julgamento aí dessa decisão para o público, que ela estava disposta mesmo a fazer isso, só que a Lisiane basicamente quebrou os planos dela e acabou jogando as duas na zona de risco. Basicamente, né, Edilane, você quis dar uma de espertinha. E aí a Lisiane foi mais esperta que você, porque a Lisiane prestou atenção. A Lisiane fez a lição de casa que você não fez. A Lisiane prestou muito bem a atenção em vocês dois. Como vocês acusaram ela de ficar ouvindo atrás da porta, ela ouviu basicamente os planos de vocês, né? Então ela foi muito, mas muito esperta. E aí vamos lá comentar a prova da virada. Para mim foi uma prova bem simples, tá? O que era essa prova? É uma prova que consistia basicamente em 3 etapas. A primeira etapa, eles tinham ali que ver apareciam umas figuras ali no telão para eles, e eles tinham que montar essas figuras num gabarito que estava ali no chão. Eles tinham que colocar lá um negócio, daqui a pouco eu mostro como é que é. Aí quem apertasse o giroflex primeiro e acertasse mais pontos ali, ia para essa segunda etapa, que era justamente ali os cofres. Cada cofre tinha um valor diferente, então eles tinham que abrir 3 cofres. Eles tinham que decidir também para quem eles dariam as moedas. Então a forma como eles iam dividir essas moedas aí, obviamente, ia depender da estratégia de cada um. Mas no final eles tinham que colocar as moedas em cima aí desses negócios, desses displays aí, e ia vencer quem chegasse ao maior número de moedas, ou número de pontos, né? Vamos usar a palavra ponto para facilitar as coisas. Eram 4 rodadas simples, mas basicamente era memória e sorte. Era uma prova simples, que só exigia mais atenção. E aí, a primeira rodada basicamente foi anulada, porque ninguém tinha entendido direito o que era para fazer. Eles viram essas 6 figuras aí no telão, e aí quando eles foram colocar as bolachinhas ali em cima do gabarito, os 3 acabaram zerando, eles acabaram não se ligando que eles tinham 30 segundos ali para colocar as peças em cima lá das gravuras. Eles não prestaram e não se ligaram nisso. Só que nesse primeiro momento aí, a direção de provas não tinha se ligado que eles tinham errado. Então, nesse primeiro momento, quem acertou aí foi a Edilane. Tanto aí que ela até mandou o Gui para tirar uma peça que já tinha zerado, não valeu. Depois mandou a Lisiane também tirar uma peça que não valeu e tal. E aí, nessa primeira rodada, quem se saiu, né, vou colocar muitas aspas aqui melhor, foi a Edilane, mas ela empatou com a Lisiane, né, em 5-5 cada uma, mas como ela tinha apertado primeiro, ela foi lá no cofre. E aí no cofre, ela tirou o saquinho de moedas, 110 pontos. E aí ela decidiu ficar com os 110 pontos. E aí depois ela tirou o segundo saquinho de moedas, que foi 50 pontos. Ela decidiu dar os 50 pontos para Lisiane. Maior burrice da vida dela, inclusive. E aí, depois, ela deu, quando ela abriu o terceiro saquinho, era 75 pontos. Aí ela resolveu dar os 75 pontos pro Guipa. Maior burrice da vida dela também, inclusive, né? Porque, afinal, o que isso aconteceu? Só fez com que ela perdesse espaço. Porque a partir da segunda rodada, a Lisiane se tocou que ali ela tinha que ser ágil e ela tinha que apertar primeiro aquele giroflex. O que valia ali não era só os acertos, você tinha que ser ágil de apertar primeiro, porque aquele giroflex era o que te dava vantagem. Então ela foi rápido, acertou ali, acertava, procurava, dava 11 segundos, então ela apertava aquele giroflex primeiro. Então na segunda rodada,
Lisiane apertou primeiro, aliás, o Giroflex já garantiu ali que ela, por mais que empatasse ali com Edilane, ela ia abrir o cofre. Então, nas 3 rodadas seguintes, ela garantiu isso. Na segunda rodada, ela empatou com o Guipa, então ela apertou o Giroflex primeiro, então ela foi pro cofre. E aí ela abriu o primeiro cofre e, assim, deixa eu só colocar aqui uma janela alta, porque senão eu não consigo ver o valor. Ela abriu ali e tinha 200 pontos. E aí esses 200 pontos, ela decidiu dar para Edilane. E aí depois, os outros, a maior pontuação, ela decidiu ficar para ela. Se eu não me engano, a maior pontuação foi 300 e alguma coisa. Não, foi 270. Ela decidiu ficar com os 270. E aí, depois dessa pontuação, ela resolveu distribuir. É mais fácil eu contar para vocês como ela distribuiu os pontos aí. Então, ela foi dando ali, ela ficou com a maior pontuação, passando para 320. Ela deu a segunda maior pontuação para o Guipa, deixando ele com 300, e deu a menor pontuação para Edilane, deixando ela com 310. Com isso, ela emparelhou o jogo na segunda rodada. E aí, na terceira rodada, foi quando a Lisiane começou a despontar para valer. Ela foi com tudo nessa terceira rodada, foi com tudo mesmo, acertou logo também. Nessa ela empatou com a Edilane, mas ela teve a prioridade e pegou a maior pontuação para ela. E só que ela teve também a percepção de que para ela vencer, ela tinha que fazer a conta. Então, quanto mais ela pegasse os maiores números e ficasse para ela, mais fácil ela venceria aquele jogo. Então, ela somou a conta, ela fez a conta certa. Então, ela foi pegando os maiores números. Olha aí os números que ela foi pegando. Ela já tinha pegado ela foi abrindo ali. Se eu não me engano, cada linha dessa ia aumentando. Essa primeira linha era de 50 a 110. Essa segunda linha era de 200 a 300, essa terceira linha era de 400 a 500 e essa última linha era de 500 a 600. Então cada linha ia aumentando mais. Então ela foi aumentando e distribuindo os pontos. E aí ela foi fazendo isso de uma forma, somando os pontos. Ela deu 440 pontos ali para Edilane e foi pegando o maior valor. Quando é para ser, gente, quando é prova de sorte e é para ser seu, você simplesmente consegue. Ela pegou a maior pontuação para ela e ela subiu para 750 pontos. Edilane ficou com 635 e o Guipa ficou com 710 pontos. A partir daí, gente, já estava muito claro que que ou Lisiane ou o Guipa venceriam essa prova. Porque Edilane, só assim se ela conseguisse pegar os maiores valores para ela conseguir vencer. Porque era realmente muito difícil para ela vencer. E aí, quando eles analisaram a prova e verificaram que a primeira rodada estava invalidada, porque os 3 fizeram o mesmo erro, foi tirado pontos de todos eles. Lisiane perdeu 50 pontos, então foi a maior burrice que Edilane fez. Edilane perdeu 110 pontos, caindo para 525. E o Guipa perdeu 75 pontos, indo para 635. E a Lisiane continuou com 700 pontos, então Lisiane já estava com a vantagem garantida. Lisiane foi para a última rodada ali, foi com pressa nessa última rodada. Entretanto, quem acertou ali, quem teve assim maior vantagem nessa última rodada foi o Guipa. Só que não foi ele que foi pro cofre, foi a Lisiane, porque ela teve maior número de acertos. Só que ele apertou primeiro o Giroflex. E aí eles mostraram ali que ele apertou mesmo primeiro o Giroflex e não a Edilane. E aí, como a Lisiane teve o maior número de acertos,
Aí o negócio já estava praticamente definido. Tanto que quando ela foi pro cofre ali, ela já estava emocionadíssima. Ela já estava chorando, basicamente, né? Ela já sabia que ela poderia vencer. E aí ela abriu e viu que o valor era 500, se eu não me engano, era 510 pontos. E aí ela fez as contas. Ela tinha 700 ela já tinha 700 pontos. Se ela pegasse os 510, ela ia mais para 1.200. Então, tipo, para ela já daria a vitória, mais do que mais assim vantajosa, inclusive. Se ela desse para Edilane no máximo ali ia para 1.000, então não ia vencer. E se ela desse para o Guipa, no máximo também ele ia para 1.000 e pouco, também não ia vencer. Então ela fez a conta certa. Ela sabia que ela ia vencer. Bastou isso. Então ela pegou para ela os 510. Depois ela deu mais uns 500 ali. Acho que foi 400 e alguma coisa pro Guipa. E 500 e alguma coisa pra Edilane. E aí, na hora de fazer as contas, ela foi distribuindo ali as coisas. Na hora dessa distribuição ali, a Edilane viu que já não dava mais para ela, né? Não tinha como dar mais para ela. E aí o Guipa, quando recebeu os pontos dele, ele ficou com 1.075 pontos. Edilane, quando recebeu os pontos dela, ela também ficou com 1.075 pontos. Também não dava mais para ela. E aí, quando Lisiane colocou os 500 pontos dela, ela foi para 1.215. Então, basicamente, ela fez a conta certa, sabia que ela teria mais de 200 pontos de vantagem e venceria a prova com facilidade. Edilane ali começou a chorar ali mesmo, Edilane começou a se lamentar por ter perdido a prova ali mesmo. A Lisiane ficou feliz porque venceu a prova, ficou feliz demais, entrou ali correndo para dentro da mansão, entrou, chorou, até o Breno carregou ela no colo, deu um beijo nela, e aí a Edilane machucou o pé e tal, aí ela já voltou chorando lá pra mansão. Aí depois o Guipa tava lá também chateado porque não tinha conseguido, chegou perto, mas não conseguiu. Por fim ali a Raquel entrou. Aí ela começou a gritar pra Raquel que ela tinha vencido a prova, venceu a prova. Sim, primeira vez que Lisiane venceu uma prova em reality show, né? E aí Raquel mandou: hora de virar o jogo. Quem você vai colocar no seu lugar? Sem titubear, né? Qual era a surpresa? Lisiane colocou Caio direto na zona de risco. E aí ele falou: bora pra zona de risco, né? Edilane com essa cara de choro aí, Raquel disse que ela ia receber atendimento médico e tal, pronto. E assim a gente viu o Caio cair na zona de risco e assim a gente viu ali eles ruírem, o grupinho deles começar a ruir. Como é que eu acho que isso vai acontecer? Eu acho, sinceramente, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o Caio vai ser eliminado. Porque o Guipa e a Edilane ainda são necessários nesse jogo. Especialmente a rivalidade dela com a Lisiane. As duas ainda estão entregando entretenimento. O Guipa é um vilão necessário ainda nesse jogo. O Guipa ainda entrega muita treta, especialmente as tretas que ele tem com o Breno, especialmente as tretinhas que ele tem ali com o Rambo. Então, tipo, isso entrega ainda alguma coisa. Ele ainda tem algum conteúdo para entregar. Agora o Caio para mim é irrelevante. O Caio, eu acho que ele não acrescenta muita coisa na Grande Conquista. Eu acho que tá na hora mesmo dele sair. As enquetes estão apontando que vai ser ele, né? Pode ter uma surpresa? Pode. Vai ser o Caio? Vai ser o Gui pra sair? Não sei. Vamos descobrir isso amanhã. Mas eu acho, né, que tudo tá apontando aí pro Caio ser o eliminado. Mas amanhã a gente descobre e conta pra você. Beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.